Instituto Federal de São Paulo, do curso de Engenharia Mecânica do segundo semestre, e hoje nós vamos apresentar a análise experimental de um movimento harmônico amortecido. Isso pertence à disciplina de Física Teórica Experimental 2, proferida pelo professor Carlos Rocha. Pode passar. Nós somos o grupo 7, aliás. Oi, boa noite. Me chamo Daniele Pereira de Almeida e eu vou falar o resumo com objetivo. O MHS descreve um sistema ideal que oscila indefinidamente sobre a ação e a força linear restauradora na maioria das partes do sistema reais. Forças dissipativas amortecem o movimento, fazendo com que a energia mecânica do sistema diminua com o tempo. Estes movimentos são ditos como amortecidos. A resistência que um fluido como o ar oferece ao movimento de um objetivo é proporcional à sua velocidade. Força dissipativa que atua em sentido oposto à velocidade. P. Constante de amortecimento. A equação do movimento para o sistema de massa-mola com amortecimento é essa daqui. Como encontrar a solução dessa equação de movimento? Essa daqui é a tentativa e essa aqui é a justificativa. Boa tarde, meu nome é Christian Edson. Eu vou dar procedimento na introdução teórica. Movimento harmônico amortecido. Consideramos o sistema composto por uma massa m, presa a uma mola cuja constante elástica é K. Conforme diagrama imerso em um fluido viscoso, as oscilações nesse sistema serão amortecidas pela presença do fluido, gerando um movimento oscilatório amortecido. Se o amortecimento for pequeno, a amplitude das oscilações diminui lentamente com o tempo. Um caso simples de oscilações amortecidos é aquele em que a força de amortecimento Fa é proporcional à velocidade v da massa, que oscila. Um oscilador harmônico, em física, é qualquer sistema que apresenta um movimento harmônico de oscilação. É dito oscilador pelo fato de alguma entidade física oscilar, isto é, mover-se de algum modo, no movimento de vai e vem. Em torno de uma posição central, chama-se harmônico por ser o seu movimento caracterizado e descrito por uma função harmônica do tempo. Um oscilador harmônico corresponde a um sistema que, quando tirado da posição de equilíbrio, apresenta uma força restauradora F, proporcional ao deslocamento x de acordo com a lei de Hooke, que é F igual a menos kx, onde k é uma constante positiva, dita constante elástica. Se houver uma força de atrito que contraia o movimento, como, por exemplo, a força da resistência do ar, temos um oscilador harmônico amortecido. Nessa situação, a frequência de oscilações é menor que no oscilador sem amortecimento. A amplitude da oscilação diminui conforme o tempo. O tempo passa e a energia mecânica é dissipada. Aqui temos um exemplo de movimento harmônico amortecido, que a foto indica como é feito. No procedimento experimental, vamos mostrar os materiais utilizados, que é uma mola, um peso de chumbo de 0,445 kg, o tanque de água e os softwares utilizados no experimento, Tracker e Orange. Primeiramente, foi posicionado e preso no aparato a mola, depois colocado o peso de chumbo na mola. Posicionando e alinhando a mola com o chumbo dentro do tanque de água, assim levantando levemente o peso do chumbo para obter o movimento harmônico amortecido. Com os dados obtidos, colocamos no software tracker para obter os pontos de movimento. Com os pontos e dados coletados,
colocamos no outro software Origin para obter, assim, o gráfico do movimento harmônico amortecido. Sou o Fernando Afonso e vou falar dos dados obtidos. Utilizando o software Tracker, coletamos os dados da amplitude do deslocamento da mola com o tempo e durante os primeiros 22,9 segundos a mola praticamente deixa de oscilar. Utilizando o software Orange Lab, criamos um gráfico com ajuste utilizando a fórmula da posição do amortecimento subcrítico. Utilizamos no ajuste um valor de P2, que seria a amplitude entre 0,7 e 0,8. No valor de gama, ou P3, utilizamos um valor entre 0 e 2. Para o P4, ou o ômega linha, utilizamos um valor entre 7 e 8. E por fim, o P5, utilizamos um parâmetro que varia de menos 3 a 3. Assim, obtemos o gráfico a seguir da variação da distância pelo tempo. Reutilizando o valor da constante K da mola obtida no primeiro experimento, coletamos os valores da energia em 3 tempos diferentes. Para o tempo 0, temos uma energia inicial de 0,184 joules. Para o tempo igual a 3, temos uma energia de 0,294 joules. E para o tempo de 10,1 segundos, temos uma energia de 0,0016 joules. A energia conservada foi de 16% nos primeiros 3,1 segundos do experimento. Já após de 10,1 segundos, a energia conservada foi de 0,8%. Olá, boa noite. Sou Henrique Eduardo e eu vou apresentar a parte de análise e conclusões e também discutir os resultados que nós obtemos e o que pudemos fazer a partir disso. Passa, por favor. Bom, uma breve observação é que no estudo de fluidos nós devemos levar em consideração tanto o arrasto linear, que é proporcional à primeira derivada da posição, quanto o arrasto quadrático. São duas influências notáveis que devem ser levadas em consideração. Levando em consideração o arrasto quadrático e o arrasto linear, nós obtemos uma equação diferencial muito avançada. E como não faz tanto parte do nosso curso no momento e nem temos ferramentas para lidar com essa equação, nós ignoramos por hora o arrasto quadrático e nós não somos capazes, no momento, de mensurar a influência desse tipo de arrasto. Então, por simplicidade, nós vamos nos ater ao arrasto linear e assumir que o arrasto quadrático é insignificante diante do linear, que é uma justificativa que nós não podemos que nós não sabemos ao certo. Precisaríamos realmente de resolver essa equação diferencial para obter alguma conclusão nesse sentido. Passa, por favor. Bom, o comportamento gráfico revelou que o movimento descrito seguiu muito à risca o que nós esperávamos. O movimento ficou com uma curva característica de um movimento harmônico amortecido, que é semelhante a de um decaimento exponencial, tirando a parte senoidal, obviamente. Isso faz com que o nosso postulado inicial de que o arrasto quadrático era muito menor do que o arrasto linear seja uma aproximação muito mais válida. Isso faz com que os nossos experimentos e as nossas análises tenham uma confiabilidade maior, o que acaba por ser realmente confirmado pelo gráfico. Apesar da gravação do operador de câmera não ter fixado a câmera, o que acaba prejudicando o tracking e a obtenção precisa da posição, o gráfico foi bem construído, o programa conseguiu pegar e construir bem o gráfico a partir dos dados, nós obtemos um resultado bem satisfatório. Ele se adequa muito bem e com bastante precisão a uma curva amortecida. Então, nós consideramos que a coleta dos dados foi muito boa. Apesar da simplicidade do experimento, nós fomos capazes de produzir um gráfico muito verossímil à realidade, o que já é um grande avanço e já significa muita coisa. Depois, outra coisa que nós podemos discutir é a determinação do coeficiente de amortecimento.
Como já falamos, nós ignoramos por hora o arrasto quadrático e, a partir dos dados, nós podemos estimar quanto que vale o coeficiente de amortecimento. Infelizmente, nós não conseguimos determinar com tanta precisão qual é a incerteza associada ao coeficiente de amortecimento. No entanto, nós consideramos que o resultado é muito satisfatório. Nós pesquisamos alguns outros coeficientes para outros fluidos e consideramos que o valor experimental que nós obtemos é muito próximo do valor real. Então, acaba que o experimento trouxe uma certa precisão, apesar da simplicidade, que é realmente muito promissora. Em resumo, nós consideramos que o experimento foi extremamente satisfatório. Nós conseguimos, a partir de uma certa simplicidade no experimento, conseguir uma grande quantidade de dados e informações e conseguir determinar com uma relativa precisão o coeficiente de amortecimento, o coeficiente de amortecimento do movimento descrito. Então, meu nome é Daniele e eu vou falar sobre a conclusão. Que concluímos a amplitude descreve com o tempo e uma curva interceptável. Todos os valores positivos são formados por todos os pontos de retorno, em que a haste do movimento em repouso ou período, independente da amplitude do movimento, assim como o sistema harmônico amortecido representou a complexidade alta em relação à energia mecânica do sistema. E finalizamos o nosso trabalho, e aqui foram os sites que usamos para pesquisar o nosso trabalho. Muito obrigada, professores, e bom final de semana. Bom final de semana.